Olá, eu sou a Verônica, estou aqui para apresentar mais assuntos da geometria com interdisciplinariedade em química. E a aula começa o seguinte: você sabia que o grafite do seu lápis tem a mesma composição que o diamante? Isso mesmo, tanto o lápis quanto o diamante, o grafite do lápis e o diamante, a composição química deles é a mesma. Eles são feitos totalmente de carbono. Mas o que será que os diferem, que os fazem ser substâncias tão diferentes? O grafite sendo bem mais barato e o diamante algo tão precioso. A resposta está na alotropia. Mas o que é alotropia? Alotropia nada mais é que o arranjo desses átomos no espaço, esses arranjos de carbono no espaço, são diferentes. O arranjo do diamante para o arranjo do grafite. Então, esses átomos se dispõem geometricamente de maneiras diferentes. E a alotropia não existe apenas no carbono, não. Também existe alotropia no oxigênio, por exemplo, temos o gás oxigênio e o gás ozônio. Tem alotropia no enxofre e também no fósforo. Mas hoje vamos falar especificamente da alotropia do carbono. Vocês verem aí pelos desenhos a diferença dos arranjos espaciais do diamante para o arranjo espacial do grafite. Vamos estudar um por vez, mas é interessante você saber que a alotropia do carbono é dividido em alótropos naturais e alótropos sintéticos. O grafite e o diamante eles são naturais, mas com a ciência avançada e a alta-tecnologia se descobriu recentemente e foram estudados o fulereno e nanotubos. Vamos começar falando sobre a alotropia do carbono grafite. O carbono grafite, a geometria dele se forma através de hexágonos. Eu tenho aqui, olha, a estrutura dele. Cada um desses vértices são carbonos, tá? Esses carbonos, no caso, vai formar um polígono de 6 lados, que é o hexágono. Esses polígonos, eles são agrupados em placas de 3 em 3. E aqui, olha, nós temos algo que une essas placas. O que une essas placas não são ligações químicas, viu? São apenas interações. Então, podemos dizer que essas placas ficam uma sobre a outra, há uma leve atração entre elas, mas elas deslizam o tempo todo. Por isso que quando nós escrevemos com grafite, ele vai saindo em camadas, ou seja, essas camadas vão deslizando e nós conseguimos escrever no papel. Ok? Só que quando ocorrem essas interações entre as placas, a forma geométrica fica semelhante a um prisma. O que é o prisma? São segmentos de retas que são paralelos, cujas as extremidades também são polígonos paralelos. No caso, os polígonos são esses hexágonos, tá? Por isso se assemelha a um prisma. E a característica do grafite? O grafite é quebradiço por causa dessas placas que deslizam e também ele conduz corrente elétrica. Por quê? Vou explicar. Aqui nós temos o hexágono do grafite com 6 carbonos e ele é formado por ligações simples e dupla de maneiras intercaladas. Nas ligações duplas, há um acúmulo muito grande de elétrons nessas ligações. E aí, ele fica fácil desses elétrons serem arrancados e conduzir eletricidade mais facilmente. Vocês vão ver que diferente do diamante, que não tem essa ligação dupla. Por isso que o diamante, diferente do grafite, não conduz eletricidade. Olha só para vocês verem como que é a alotropia do diamante. O diamante, diferente do grafite, que o grafite ele é plano. Agora o diamante ele tem um formato tridimensional. E os arranjos dele, dos átomos, olha, aqui eu tenho na minha mão para vocês verem o quanto ele é tridimensional. E os arranjos dos átomos formam, no caso, um tetraédrico cada um, que está demonstrado aqui na figura. O diamante tem alta dureza. Por quê?
Nesse arranjo tetraédrico, ocorre apenas ligações simples. Elas dão mais estabilidade e mais força e dureza ao diamante. E o diamante também não conduz corrente elétrica, né? Como explicado, por causa da dificuldade de arrancar esses elétrons e não ter tanta concentração de elétrons quanto tem no grafite. E agora, vamos aprender do arranjo espacial do fullereno. O fullereno ele foi descoberto pela ciência recentemente e ele é composto de 60 carbonos. Vamos ver como é a geometria dele? Olha só, cada unidade do fullereno nós chamamos de unidade pirasselênica. O que vem a ser a unidade pirasselênica? Ele é composto de 2 hexágonos e 2 pentágonos. Eu tenho aqui, olha, o fullereno para você ver. Ele é formado pelo hexágono de 6 lados e também pentágonos. E qual a proporção? São, no caso, 32 faces, 20 delas são hexágonos e 12 pentágonos. E o fullereno foi descoberto recentemente e ele é muito usado na medicina, justamente no tratamento de câncer. Vamos descobrir por quê? O fullereno, ele encapsula fármacos dentro dele, tá? E o fullereno, ele é uma nanopartícula que possui cerca de 50 a 800 nanômetros. Eu coloquei ali, olha, 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Esse fullereno, ele se torna incapaz de atravessar paredes e vasos sanguíneos, porque o espaço entre essas células é bem menor, de 15 a 30 nanômetros. Agora, quando a célula está com câncer, ela está doente, essas células ficam mais distantes, facilitando a entrada do fullereno. E aí o fullereno, ele vai se abrir e soltar este fármaco justamente na célula cancerígena, que permite a entrada dele. Dessa maneira, né, com o uso do fullereno na saúde, esses fármacos não vai destruir células boas, apenas as células malignas. Interessante como a química está presente na farmácia e na medicina. Muito boa essa descoberta, não é mesmo? E aí, para ajudar os professores de química e também os de matemática que querem fazer uma atividade com os alunos voltada para o fullereno, eu estou indicando aqui, olha, da revista Química Nova na Escola com o tema Os fullerenos e sua espantosa geometria molecular. Você pode recortar, né, imprimir essa folha sulfite, dar para os alunos recortar e eles mesmos montar o próprio fullereno deles. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre a alotropia do carbono. Até mais!